Olá! Business partner deve ser uma pessoa com amplitude. É isso que eu tiro de lições de um livro que eu li há um tempo atrás, de David Epstein, que fala que os generalistas vencem no mundo de especialistas. Esse livro fala de como os profissionais mais bem-sucedidos e valorizados na sua carreira são aqueles que pensam fora da caixa, que encontram saída para problemas às vezes insolúveis, em meio a muitas vezes a conexões entre áreas ou pessoas que têm ideias incompatíveis. E eu vou te dizer por que BP tem que ser essa pessoa com amplitude. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo e você está no nosso canal. Generalistas são aquelas pessoas que usam o benefício das experiências diversificadas. São aquelas que têm pensamentos interdisciplinares, que se concentram de uma maneira talvez tardia em detrimento de um mundo cada vez mais acelerado e que incentiva a hiperespecialização. Estamos olhando uma parte cada vez menor de um grande quebra-cabeça. E se você é um profissional de RH que busca identificar áreas, atuar de maneira mais estratégica, ser um verdadeiro parceiro estratégico de negócios, a gente precisa ter uma visão mais generalista, ter todas essas habilidades aí que eu acabei de falar, para que a gente tenha sucesso na maneira como a gente vai interferir, que vai contribuir, vai facilitar ou inclusive persuadir as maneiras como as coisas podem ser feitas relacionado a pessoas e as lideranças. Os profissionais de RH, para serem um BP de sucesso, devem sacrificar um mínimo de profundidade de uma forma proativa em busca de uma amplitude à medida que a sua carreira progride. Vou falar mais um pouquinho aqui sobre isso. Por que a gente precisa fazer esse pensamento? Porque muitas vezes o RH acaba tendo práticas que eu posso chamar aqui de trincheiras paralelas. É aquela história, as nossas práticas ficam ali naquele viés, né, em que a gente se afunda e muitas vezes a gente perde perspectiva. A gente não consegue enxergar que outras áreas, outros profissionais ou até as necessidades das pessoas dentro da organização precisam de outras soluções. E a gente não tem uma visão sistêmica que na trincheira do lado poderia me encontrar em outra fatia aí de contribuição. Especialistas altamente capacitados podem ter a mente tão estreita que ficam piores quando mais experiências possuem, mesmo que pareçam talvez mais confiantes. Você já não enxergou algumas pessoas aí assim? Ou será que tu não é essa pessoa que talvez é tão confiante sobre determinado assunto, que estudou tão profundamente que não cabe mais nenhuma outra ideia? Tem aquela frase que eu adoro, que é: se você tem um martelo, tudo que você enxerga, tudo se parece com prego. Quando a gente é um business partner, a gente não pode agir dessa maneira. Tem uma pesquisa muito importante da área da saúde que mostraram que cardiologistas, quando estudam sobre dor torácica, por exemplo, que são pessoas bastante intervencionistas, aprendem 1, 2 a 3 técnicas para salvar um paciente com alguma comorbidade aí cardíaca. E nessa pesquisa falaram e descobriram que quando esses cardiologistas estão em congressos, em viagens, onde a maioria desses chefes, né, autoridades no assunto estão ausentes, há maior probabilidade das pessoas não falecerem por erros de intervenção. Isso não é incrível?
como cada vez mais a gente pode ver no nosso dia a dia que quando alguém está ausente, está de férias, está afastado ou muitas vezes até assumiu outras atividades e quando a gente senta naquele lugar, a gente não consegue perceber outras formas de fazer aquele mesmo assunto, resolver de outras formas, de uma outra maneira, é do mesmo jeito. Quantas vezes a gente precisa talvez se ausentar dos nossos próprios conhecimentos para que abra novos caminhos e novas formas de fazer? Devemos entender que há vantagens por não seguirmos muitas vezes até carreiras lineares. Há experiências que são incomparáveis de vida, de liderança, que transformam a maneira como a gente providencia as coisas. Não deixem que o mundo transforme isso em uma desvantagem para ti. Nós, profissionais de RH, estamos cada vez mais com colegas que não são formados em psicologia, em tecnólogos de gestão de pessoas, de recursos humanos ou oriundos de qualquer subsistema de RH. E cada vez mais isso vai ser crescente, porque a gente tem uma ampliação de possibilidades de atuação sistêmica, podendo prover muito mais soluções estratégicas. Por isso eu te convido a pensar, de que forma você poderia ser mais estratégico, ampliando a sua perspectiva, sendo aberto a aprendizagens e flexibilizando teus pensamentos e jeitos de fazer as coisas. As experiências e as capacidades de aprender com seus próprios erros são qualidades comuns entre grandes nomes na história, sejam inventores, empreendedores, profissionais de alta performance e pode ser você. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho e encaminha para quem deve ouvir também e espero que você tenha se inspirado para escrever a tua história.